Bom, para eu falar de iCloud para vocês, eu resolvi trazer essa ilustração aqui, que foi uma ilustração usada justamente no Keynote da Apple. Porque qual é a grande diferença do iCloud para as demais tecnologias que a gente tem aí de sincronização, que é o caso do Dropbox e, sei lá, mesmo o Google também tem os serviços de sincronizações do Google, do Android e tudo mais. Mas a grande diferença é a seguinte, se você olhar todos os outros mecanismos de sincronização, ou pelo menos todos os outros que eu conheci até agora, todos eles estão baseados na ideia de que eles criam para você um reino mágico, uma ilhazinha dentro da internet, onde você consegue ir e deixar todas as suas coisas lá. E aí, eles assumem que você tem um tablet, tem um iPhone, tem um Mac, um PC, o que quer que seja, um Chromium Book ou alguma coisa assim, que você vai ter acesso então à internet e vai conseguir ir até aquela ilhazinha e buscar toda essa informação que você deixou lá, guardada. Então, todos eles meio que estão baseados nessa premissa. Ou seja, eles criam uma ilhazinha para você, você deixa lá e quando você precisar, você vai lá e busca. O iCloud, ele é o oposto disso. Na realidade, ele vê as coisas de uma forma bem diferente. Como tudo que a Apple faz, ela tenta ao máximo esconder essa complexidade do usuário. Ou seja, a Apple não quer que você tenha que ir buscar seu arquivo em algum lugar. O que ela quer fazer é que aquele arquivo tem que estar disponível para você aonde você estiver. Independente se você está com internet ou não está com internet. E como é que ela fez isso? Então, o iCloud ela fez da seguinte forma. Vocês podem ver aqui que ele supõe o seguinte. Todo mundo vai ter acesso ao iCloud. Ou seja, continua precisando de internet. Mas a diferença é, o iCloud nada mais é do que um serviço de sincronia. Ou seja, eu vou fazer sincronismo entre todos os meus aparelhos. E como é que ele faz? Por que isso é melhor ou é pior do que os outros? Eu considero ele melhor do que os outros no sentido quando eu olho pelo visor de um usuário comum. Ou seja, uma pessoa que não quer se preocupar em criar uma conta em um servidor externo, não quer se preocupar em ficar jogando arquivo para lá e não quer ficar se preocupando com mais esse gerenciamento na vida. Que eu diria que é o público da Apple, que é 90% das pessoas que compram produtos Apple. Para esse pessoal, o iCloud é uma maravilha. Por quê? Porque ele realmente traz meio que alma para o aparelho. Porque, digamos assim, a única coisa que o cara precisou fazer foi cadastrar a conta dele do iCloud e o resto tudo acontece sozinho. Essa é a mágica que o Steve Jobs gosta tanto de falar. Então, como é que ele vai funcionar? Ele vai funcionar assim. Se você tirar foto em um aparelho, ele aparece nos outros. Se você editar um aparelho, se você editar um arquivo em um aparelho, ele aparece nos outros. Se você precisar fazer backup e restaurar, ele está gravado em algum lugar. E você sabe que você tem sempre acesso. Ou seja, ele acabou com essa história de eu tenho que criar um arquivo, criar um diretório, criar esse tipo de coisa. Isso daí não existe. Isso daí está tudo abstraído e tudo escondido do usuário. Quem é que toma conta disso? As aplicações. Então, a aplicação da câmera tem uma contazinha lá no iCloud e quando um arquivo novo é tirado, quando uma foto nova é tirada, ao criar esse arquivo, automaticamente o sistema operacional avisa a cloud e automaticamente replica isso em todos os demais aparelhos que estão conectados à mesma conta de iCloud. Essa é a jogada. Então, a grande diferença da Apple e dos demais é essa. Ou seja, a Apple não quer que o usuário se preocupe em criar arquivo, guardar arquivo, fazer manutenção de arquivo. O que o usuário tem que se preocupar é em usar os aparelhos. Então, seja tirando foto, seja criando uma apresentação do Keynote, seja fazendo um texto no Pages, basta que eu vá em qualquer um dos meus aparelhos, seja o Mac, seja o iPad, seja o iPhone, eu crio um documento ali. Quando eu crio aquele documento ali, automaticamente ele está replicado em todo lugar. Então, essa é a sacada do iCloud. Então, para mostrar isso daí para vocês funcionando, o recurso que eu mais uso, que eu mais gosto, é justamente o recurso de e-mails. Então, e-mails e anotações. Então, eu vou até fazer o seguinte, eu vou entrar no próprio site do iCloud. Então, o que acontece? Se você não tiver com nenhum dos seus aparelhos na sua mão, se você não tem iPhone, não tem um iPad, quebrou o iPad, sei lá, a única forma que você tem de acesso é eu vou entrar numa LAN house e preciso dos meus documentos. Ok, ele está lá. Então eu venho aqui no iCloud, ou seja, iCloud.com, dou iniciar a minha sessão, uso o meu login e senha.
Beleza. A partir daqui, todas as minhas ferramentas, todos os arquivos que eu tenho sincronizado com o iCloud, eles estão disponíveis para mim via essa interface web. Então, como é que funciona? Eu posso vir aqui, tem o tipo de um... Ele me mostra para mim todas as aplicações, ou seja, eu tenho como usar o meu Find My iPhone, que também está associado à minha conta iCloud, ou seja, para buscar os meus aparelhos. Tenho o meu calendário, tenho meus contatos, tenho meus e-mails. E tenho os meus arquivos. Se eu vier aqui no iWork, eu tenho aqui todas as apresentações que eu já desenvolvi aqui para fazer apresentação para o pessoal da Univap, da FATEC, apresentações comerciais que eu fiz, tudo que eu usei disponível aqui para mim. Então bastaria fazer o download e usar. Então se eu clico aqui em uma delas, ela me permite fazer o download, tá vendo? E com isso daí eu consigo usar. Então tem o Keynote, tem o Pages, tem o Numbers. Vocês podem ver que eu faço muito mais apresentação do que planilha e texto, mas está tudo aqui disponível. Se eu quiser dar uma olhada aqui no meu e-mail, eu consigo usar via web. Agora, uma coisa que eu acho extremamente útil, e aí é que entra o iCloud aqui, é o seguinte. Nessa pastinha aqui de Notes, ele tem aqui várias anotações que eu já fiz. Então o que eu vou fazer para vocês é o seguinte. Eu vou trazer a tela do iPad. Vocês podem ver aqui, eu tenho aqui Equipe Babs to Go, tem várias anotações genéricas aqui que eu fiz, que eu não faço a menor ideia do que são, mas tem algumas besteirinhas que eu escrevi aqui para eu me lembrar em algum momento. Então se eu trouxer aqui a minha tela do iPad, vocês podem ver que aquelas mesmas anotações que eu tenho lá, também aparecem aqui. E aí o que eu vou fazer? Se eu criar uma nova, vamos lá, teste, Notes, iCloud. Ou seja, acabei de criar. Agora eu trago de volta para vocês a tela do meu iCloud na web. E vocês podem ver que a primeira anotação que aparece lá em cima é justamente a que eu acabei de fazer no meu iPad. Certo? Ou seja, esse aqui é o recurso assim, mais óbvio e mais legal que a gente tem no iPad. Ou seja, você escreve essas notas todas em qualquer lugar e eles sempre estão sincronizados em todos os seus aparelhos. Para vocês verem que eu não estou mentindo, eu vou inclusive abrir agora para vocês aqui a mesma coisa aqui no meu iPhone. E aqui, primeira nota, aqui, teste de iCloud. Ou seja, eu criei um lugar, foi criando e propagando essa criação, esse arquivo foi propagando para todos os lados. E a mesma coisa, se eu quiser editar, vai para todo lado também. Então isso aqui é uma coisa legal. Isso é o iCloud como a Apple vê. Essa é a visão da Apple de iCloud. Ou seja, simplesmente fez em um lugar, está em todos os lugares. E aí cada uma das outras aplicações que você vai ter no seu aparelho, cada uma delas vai se preocupar em tomar conta disso e estar compatível com o iCloud para também propagar as outras mudanças. Então, por exemplo, mais uma coisa interessante para vocês verem. Como eu tenho o iCloud habilitado aqui nessa máquina, vocês podem ver que foi criada essa pastinha chamada PhotoStream. E o que tem nessa My PhotoStream? Tem todas as fotos também que são tiradas com a minha câmera. Então, por exemplo, vou abrir a minha câmera aqui no meu iPhone. Vou tirar uma foto do meu desktop agora. Justamente mostrando para vocês o podcast. A foto está aqui no meu iPhone, certo? Ou seja, ele está habilitado com o iCloud. Então agora eu vou trazer para vocês aqui na tela. Primeiro o meu iPad. Vamos lá. Então eu acabei de habilitar o serviço de iCloud para sequência de fotos dentro do iPad. E aí vocês podem ver que as fotos vão simplesmente aparecendo todas ali. Como tem várias fotos, aqui vai demorar um pouquinho até chegar nessa última que eu acabei de tirar. Mas eu estava dando uma olhadinha e eu vi que lá no PC a foto já apareceu. Então vamos voltar lá enquanto ele está criando essas fotos. Não, na realidade já chegou aqui também. Aqui, ó. A foto que eu acabei de tirar aqui para mostrar para vocês já está aparecendo aqui. Vocês podem ver, já é a que veio via iCloud. Ou seja, eu tirei usando o meu aparelho do iPhone,
automaticamente ela foi para a nuvem, ou seja, a internet, e voltou para os meus demais aparelhos. Então vocês podem ver que ela já está aqui no iPad, e se eu voltar aqui no meu PC, vocês podem ver que ela também já está aqui. Aqui, ó, a mesma foto. Então, essa foi a grande sacada da Apple. Bom, backup. Vamos lá, backup, eu vou voltar para o iPad. Backup eu vou mostrar para vocês aqui. Ele também é bem simples. Eu vou mostrar para vocês voltando aqui no iPad mesmo. Então, tudo que você precisa fazer, se você não quiser mais fazer o seu backup se você não quiser mais fazer o seu backup dentro da sua própria máquina, né, assumindo que você não tem um PC ou alguma coisa assim para fazer o backup, você pode vir aqui no armazenamento e backup, e aqui dentro você pode dizer que você quer fazer, então, habilitar o seu backup no iCloud. Ou seja, você vai pegar e ao invés de você copiar tudo aqui dentro da sua máquina, você copia todos os seus dados para dentro do iCloud. Então isso daí vai facilitar principalmente na hora que você comprar um aparelho novo e precisar restaurar. Agora, tem algumas limitaçõezinhas no iCloud aqui que eu quero também comentar com vocês. Eu encontrei aqui essa descrição das limitações dele. Tem no próprio site da Apple? Tem. Mas eu encontrei aqui no site do iPod, ipod.about.com. E aqui o que ele lembra pra gente é o seguinte. O que a Apple está dando para vocês é 5 GB de espaço disponível para iCloud. Você pode comprar mais aqui nessa tela. Deixa eu trouxer aqui a tela maior, talvez fique mais fácil de vocês verem. Mas aqui na tela de vocês mesmos, aqui já tem o botãozinho de comprar mais espaço. Então, se você quiser, você pode comprar mais espaço. Pode comprar por $40 por ano mais 20 GB, ou $100 por ano você teria 50 GB. Por isso que eu mostrei para vocês a oferta lá do Box.net, que vai te dar 50 GB gratuito. Na realidade, a oferta do Box.net não vai ter nada a ver com a iCloud, porque você não vai ter como usar aquele espaço para gravar suas coisas, aqui de backup e tudo mais. Mas se for só para dados, acaba valendo a pena. Bom, e aí quais são as limitações que você vai ter que se preocupar? Então você tem lá, primeiro que são 5 GB, ou seja, se você tiver muitos arquivos de dado principalmente, você pode esbarrar relativamente fácil nesse limite. A parte boa é que para esse limite não contam algumas coisas. Por exemplo, o que você tem de aplicações, né, não conta, ou seja, nesse limite de 5 GB não entra. O que você tem de músicas também não entra. E o que você tem de fotos também não entra. Ou seja, você vai mesmo estar usando esses 5 GB para gravar realmente dados, né? Seja dados dos seus contatos, esse tipo de coisa. Então essa é a parte boa. A parte ruim é que, principalmente, como é o meu caso aqui, que tenho vários aparelhos juntos, né? Ou seja, tenho 2 iPhones, 3 iPads, coisas assim, então isso acaba sendo pouco. Por isso mesmo que eu acabei então criando uma conta de iCloud para cada pessoa da casa, ao invés de ter igual eu fazia antes, que era uma conta MobileMe para todo mundo. Então essa é a preocupação que você vai ter que ter aí. Se você tem vários aparelhos, provavelmente esse 5 GB vai ser pouco para você. Mas fica aí para você já ter aí essa menção.